Olá, pessoal. Voltamos aí então para a nossa quarta semana, né, no nosso conteúdo de tecido. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho então das glândulas acessórias ao sistema digestório, ok? Vou compartilhar aqui com vocês. Certinho. Beleza, pessoal. Então, uma situação que a gente já vem vendo, né, nessa dinâmica de descrever um pouquinho o sistema digestório, é que de fato ele não vai ser composto apenas, né, daqueles órgãos e dos elementos e substâncias que acabam sendo sintetizados por ele. A gente observa que toda a dinâmica da digestão ela vai depender exatamente de outros órgãos, né, que a gente define aí como órgãos acessórios. Especificamente aí falando, por exemplo, do fígado e do pâncreas, nós vamos perceber, por exemplo, que eles não vão estar trabalhando unicamente aí para a função digestória. Nós temos outras situações que a gente vai estar descrevendo ao longo da aula que vão estar relacionadas aí também a funções exercidas por essas duas glândulas. Mas, de fato, a gente observa, né, ela ligada, né, numa dinâmica relacionada ao sistema digestório, justamente por conta dos elementos, das substâncias que acabam sendo liberados e o que eles são capazes de fazer em termos de transformação desses elementos, né, que acabam sendo absorvidos durante o processo de alimentação. Então, pessoal, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito do fígado, da vesícula biliar e da questão do pâncreas. Tanto com relação à dinâmica do seu desenvolvimento embrionário, né, de uma forma bem objetiva, e também todo o seu processo, né, relacionado àquilo que seria as suas características histológicas. Certinho? Então, só para a gente poder definir, né, quando a gente fala de glândulas acessórias ao sistema digestório, nós estamos falando das glândulas salivares, do pâncreas, do fígado e da vesícula biliar. As glândulas salivares nós já falamos lá na nossa primeira semana, né? Então, toda aquela situação, né, que vai estar relacionada ao processo de lubrificação da mucosa oral, a umidificação do alimento, então o início da digestão dos carboidratos, né, liberação da lipase lingual, né, que vai ser ativada lá no pH do estômago, e também algumas situações relacionadas a substâncias protetoras, como é o caso de anticorpos, né, que seria a IgA, a questão da lisozimas e também da lactoferrina, que vai estar ajudando no processo de absorção de ferro. Então, só para a gente definir, né, em termos de função, mas a gente chegou a conversar a respeito de todos os aspectos histológicos, né, relacionados à formação dessa estrutura. Já com relação ao pâncreas, o pâncreas, na digestão, ele vai ser importante na liberação de enzimas. Na verdade, de proenzimas, né? Então, que a gente fala do suco pancreático. Então, libera proenzimas que vão ser ativadas, né, em contato, né, com o local onde, de fato, vai estar acontecendo toda a dinâmica da digestão, né? E interessante é que ela também acaba participando de um controle metabólico, né, a partir da síntese dos hormônios de insulina e glucagon, né? Então, vão ser importantes aí na questão do metabolismo. Carboidratos, lipídios, proteínas, enfim. Então, acaba tendo uma importância na regulação exatamente das vias catabólicas e anabólicas. No caso do fígado a gente observa a produção da bile, né? Então, que vai ser toda aquela dinâmica da substância detergente, né? Então, vai ter um papel importante na questão do metabolismo dos lipídios, né? A gente observa, por exemplo, situações relacionadas à questão de inativação de toxinas, armazenamento do glicogênio, processo, por exemplo, de desaminação de proteínas, metabolismo do ferro, síntese de proteínas importantes no processo de coagulação. Então, percebam, o fígado não vai estar somente envolvido no processo digestório. Então, nós observamos algumas funções, a gente vai até falar um pouco mais a respeito daqui a pouco, que vão estar sendo relacionadas aí com o fígado, né? E, por fim, a vesícula biliar. Vesícula biliar, armazenamento da bile. Então, ela absorve a água, concentra a bile para que possa estar liberando aí e ajudando no processo da digestão.
Então, só para a gente ter uma visão geral dessas glândulas anexas, né? Então, especificamente na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando exatamente com essas três. Então, antes de fato da gente estar falando diretamente aí fígado e vesícula biliar, né, daquilo que seria a sua característica histológica, vale a pena a gente observar um pouquinho de como que acontece o seu desenvolvimento embrionário. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, nós observamos que lá por volta da terceira semana, eu tenho aqui, ó, percebam esse tubo amarelo, que está relacionado ao intestino anterior, né? E aí, pessoal, logo o intestino primitivo, né? Então, logo abaixo da extremidade, né, distal desse intestino anterior, bem abaixo aqui do estômago, eu tenho um aparecimento de uma protuberância do endoderme, né, do epitélio endodérmico aqui, que vai em direção exatamente ao septo transverso, que ele vai ficar, então, entre o coração e o pedículo da vesícula vitelínea. Então, esse divertículo hepático, né, essa protuberância do epitélio endodérmico, ele vai crescer exatamente nessa direção. Importantíssimo, pessoal. É um processo de proliferação relativamente rápida, né? Então, formação desse broto hepático que vai estar acontecendo exatamente no septo transverso. Entre a dinâmica, né, relacionada à cavidade do pericárdio, do desenvolvimento do coração, e o pedículo da vesícula vitelínica, né? Então, aí a gente observa o crescimento ali relacionado a esse broto hepático. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né? Então, aqui, ó, exatamente o septo transverso, cavidade pericárdica e a questão, né, do pedículo do saco vitelínico. Então, é interessante que eu tenho, de fato, esse crescimento relativamente rápido, né, que vai estar relacionado justamente ao fígado. E, ao mesmo tempo que eu tenho desenvolvimento, né, desse broto, formação dos hepatócitos, aqui nessa região, né, onde eu tenho a conexão com a parte final do intestino anterior, eu tenho a formação exatamente de um novo divertículo, né? Então, esse divertículo, ele vai estar formando, né, aquilo que seria o ducto biliar, e aí, aqui, e consequentemente, dando origem àquilo que seria a vesícula biliar, né? Então, ó, ao mesmo tempo que eu tenho desenvolvimento, crescimento do fígado, aqui fica até melhor para a gente ver, eu tenho a formação, né, que seria ainda de um divertículo, né, que vai estar se estreitando, então vai estar formando um ducto biliar, e aí também dando origem àquilo que seria uma espécie de uma bolsa em forma de pera, que vai estar dando origem aí à vesícula, né? Então eu tenho mais ou menos, né, dinâmica relacionada à formação desses dois órgãos. É importante, pessoal, agora falando de maneira mais específica, naquilo que seria a estrutura do parênquima do fígado, conforme eu tenho desenvolvimento desses cordões hepáticos, eles começam meio que se mesclar com as veias vitelínicas e umbilicais, né? Tanto que essas veias, né, que vão estar ali, que quando a gente for falar a respeito do desenvolvimento dos vasos sanguíneos, a gente vai observar que elas vão estar relacionadas à formação dos sinusoides, tá? Que seriam os espaços, né, de vasos sanguíneos que vão ficar entre os cordões hepáticos, né? Então aí a gente observa de fato toda a formação dessa estrutura. Só para relembrar, a origem da vesícula vai ser a mesma, né, da parede, né, da vesícula, vai ser a mesma dos cordões hepáticos, né? Então a gente observa que toda a dinâmica, né, daquelas células, desse broto, desse divertículo, que vai estar acontecendo para poder estar estruturando. Né? Então aí a gente observa também que as células que vão estar formando os cordões, elas também vão estar relacionadas ao revestimento aí dos ductos biliares. Então eu tenho a formação do parênquima. Só, pessoal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for conversar a respeito da histologia, que o fígado, além de toda essa dinâmica do parênquima dos cordões, ele vai ser envolto por uma cápsula, né, de tecido conjuntivo. E também presença de células de defesa, né, que seriam as células de Klumpfer.
Aí a gente vai observar que, no caso, outras estruturas que vão estar presentes ali no fígado, eles vão ter origens, né, diferentes daquela do parênquima, né? Então nós vamos observar a dinâmica do mesoderma do septo transverso, que vai estar relacionado àquele processo, né, de formar a cápsula em volta do fígado e também da origem, né, dessas células de Klumpfer, que seriam essas células monofagocíticas, né, que vão estar infiltradas ali nesse parênquima hepático. Então aí, vamos imaginar toda a dinâmica de organização relacionada ao fígado. Importante, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, lá na 10ª semana, né, de desenvolvimento embrionário, a gente observa que o fígado, a gente vê que o fígado é o segundo maior órgão, né, vamos dizer assim, e lá na 10ª semana ele vai representar cerca de 10% do peso do feto, tá? E esse peso ele vai estar muito relacionado, por exemplo, com uma função hematopoética que o fígado ele acaba exercendo durante o estágio de desenvolvimento embrionário. Então, nós vamos observar, ó, como aqui está na foto, né, que vão ser possíveis, né, a presença aí de nichos de células de proliferação hematopoética, então que vai ter a produção de hemácias, a produção de leucócitos, que vão estar acontecendo exatamente entre os cordões dos hepatócitos, né? Entre os cordões, entre os vasos, então aqueles nichos onde eu vou ter a produção dessas células. Só que essa função hematopoética, ela não vai ser para sempre, né? Vamos dizer assim. Então, a gente observa que, né, que logo posteriormente vai acontecer uma diminuição dessa atividade, né, durante a vida uterina, né, intrauterina. Aí a gente observa que logo após o nascimento, a gente vai ter pequenas ilhotas, mas de fato não vão ter mais essa função. Tanto que ao final, né, vamos imaginar, depois que você tem todo o desenvolvimento, aí o fígado meio que reduz de tamanho, né? Ou vamos imaginar, a proporção do tamanho do feto para o fígado acaba sendo menor. A gente observa não que ele vai diminuir, né? O feto vai estar crescendo mais. Então meio que ele fica estagnado, né? Vamos dizer assim. E aí ele vai estar representando cerca de 5% do peso total do corpo, né? Então, imaginar que durante um tempo eu tenho a presença de células, né, de ninhos de células de proliferação, né, que acabam dando aquilo que seria atividade hematopoética, que seria a produção de hemácias e também de leucócitos. Ok? Agora, pessoal, com relação à função relacionada à dinâmica do fígado, né? Além de todo aquele processo de síntese proteica que nós vimos, quando a gente fala especificamente a respeito da digestão, a gente tem a questão da formação da bile. Então, nós observamos que lá, né, junto lá naquela 10ª semana, os hepatócitos eles já começam a sintetizar essa bile, né? Então, aí ao mesmo tempo que eu tenho essa atividade dos hepatócitos para a síntese da bile, aí a gente está observando aquilo que seria o desenvolvimento da vesícula biliar, né? Então, essa vesícula vai estar situada logo abaixo do fígado, né? Dá para a gente perceber aqui, né? E eu tenho um ducto, né? Que vai ser um ducto cístico que acaba meio que se fundindo com o ducto biliar. Então, nós observamos que toda essa bile vai ser escoada, armazenada na vesícula biliar, onde ela vai ser concentrada, e aí eu tenho a liberação, né, justamente pelo ducto biliar. E é interessante, pessoal, que se a gente relembrar aí a aula passada, quando nós falamos a respeito do giro, né, de toda aquela dinâmica de giro do estômago, do intestino, né, o que nós observamos exatamente que eu tenho uma mudança também com relação ao posicionamento da vesícula biliar. Então, eu tenho uma rotação relacionada a esse ducto, né? Então, que nós vamos observar que essa abertura do ducto antes localizado numa posição posterior, então anterior, né? Então ele vai girando junto com o intestino e acaba assumindo uma posição posterior, né? Então aí a gente vai observar que ele vai ficar justamente aqui na região próxima onde eu tenho a formação final do pâncreas, né? Então aí eu tenho aquilo que seria o posicionamento relacionado à vesícula biliar. Ok?
Pessoal, falando especificamente das características histológicas, né, com relação ao fígado e à vesícula biliar. Antes, vale a pena a gente destacar algumas características importantes, né, com relação ao fígado. Primeira situação aí seria a importância dele relacionada à captação de nutrientes. A gente vê, por exemplo, a dinâmica relacionada à degradação dos quilomicrons, né? A gente vê, por exemplo, a questão do acúmulo de glicose na forma de glicogênio. Nós vamos observar a questão da neutralização de toxinas, né, que acaba sendo exercida por eles, né? E aí a gente vê funcionalmente, né, isso que vai estar relacionado, por exemplo, a forma como o fígado vai estar trabalhando, tá? Então, a gente pode dizer, que eu até comentei com vocês, o segundo maior órgão, né, relacionado aí à composição do nosso organismo, né? Então, de maneira geral, ele tem cerca de 1,5 kg, né? Em termos de tamanho, só é menor do que a pele, né? Aí a gente tem toda a dinâmica da interface da corrente sanguínea com o sistema digestório. Então, tudo aquilo que é absorvido passa pelo fígado, é processado, depois cai na corrente sanguínea. Né? Então, o seu posicionamento, né, vamos imaginar, nessa cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, acaba favorecendo, né, justamente toda essa dinâmica de interface que vai estar acontecendo. Né? Então, aquilo que eu falei, armazenamento, processamento, né, de nutrientes, né, de substâncias que acabam sendo absorvidas durante o processo de digestão, vão estar acontecendo exatamente nesse local. Né? Lembrando, pessoal, que ele vai ter uma camada externa, né, de tecido conjuntivo, né, que vai ser que a gente observa, né, do septo transverso lá, que vai estar a sua origem, né? E aí a gente tem também toda a dinâmica, né, relacionada à extensão e até mesmo nos espaços, né, dos vasos sanguíneos que também acabam sendo completamente revestidos. Então tem uma organização de tecido conjuntivo associados aos sinusoides, né, aos espaços, né, de vasos sanguíneos dentro dos lobos hepáticos, que a gente vai observar exatamente a formação dessas estruturas meio que separadas. Né? Então, os lobos hepáticos, a partir desses cordões de hepatócitos que acabam sendo formados. Então, só uma visão geral daquilo que seria a característica do fígado. Então, ó, como função, secreção da bile, ajudando no processo de emulsificação de lipídios, né? A questão do armazenamento de glicose na forma de glicogênio, produção de proteínas nobres. Aí, pessoal, a gente fala da albumina plasmática, né? Importante, por exemplo, na questão do transporte dos ácidos graxos livres. Além disso, ele vai estar envolvido na síntese também de proteínas envolvidas no processo de coagulação, como no caso da protrombina e do fibrinogênio, além de estar trabalhando com a dinâmica de desintoxicação do organismo. Tanto, pessoal, que qualquer substância tóxica vai ser processada exatamente no fígado, né? Então, os hepatócitos, vamos imaginar que ele apalpa toda a obra, né? Então, ele acaba tendo um aparato enzimático, toda uma dinâmica aí relacionada a várias atividades metabólicas que ele pode estar exercendo, né? Além dessa dinâmica, a gente observa também uma situação de síntese de angiotensiógeno, né, que vai estar relacionada à questão de aumentar a pressão sanguínea, né, só que ele não diretamente, estão sendo ativado pela renina, e aquela dinâmica da síntese de colesterol, né, que o fígado ele vai estar todo o colesterol endógeno, né, relacionado a esse processo, e que vai ser importante justamente no processo de formação, né, da própria bile. Então, só aquelas funções importantes, né, vamos dizer, só, né, aquelas funções importantes relacionadas ao fígado e a forma como ele vai estar trabalhando. Agora, pessoal, falando especificamente da sua característica, da sua organização histológica. Percebam que nós vamos observar que o componente básico do fígado vai ser exatamente os hepatócitos, tá? E esses hepatócitos, eles vão estar organizados em placas, né? E essas placas em formato poligonal, que a gente define como os lobos hepáticos. Aí, pessoal, eu tenho um certo limite entre esses lobos, né? Que dependendo do corte histológico, a gente acaba nem conseguindo ver essa transição, né? Então não tem uma diferença, mas
pelo direcionamento, né, que a gente observa da organização dos hepatócitos, a gente consegue dimensionar exatamente aquilo que seria os lobos que vão ser formados, né? Aí, ó, na região periférica dos lobos, nós vamos observar a presença de vasos sanguíneos, né, de ductos biliares, da questão de terminações nervosas, né, vasos linfáticos, que vão estar sendo responsáveis por todo o processo de escoamento, né, trazendo, por exemplo, os nutrientes para que eles possam, né, ser processados aqui exatamente no fígado. E é interessante, pessoal, que em regiões, né, vamos dizer assim, de transição entre os lobos, eu tenho uma espécie de situação que a gente chama de espaço-porta. Esse espaço-porta, ele vai estar relacionado, por exemplo, a um ducto biliar, a questão de um ramo da artéria hepática e de um ramo da artéria porta, que vão ser importantes para a formação dos sinusoides, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver como que vai ser essa situação. Então, ó, de maneira geral, eu tenho a unidade básica, que seriam os hepatócitos, organizados exatamente em placas, né, que são os lobos hepáticos, né? Aí o que nós vamos perceber, pessoal, que no centro de cada lobo hepático eu tenho uma veia centrolobular. Então, todas as artérias e veias que vão estar formando os sinusoides, eles vão estar convergindo em direção a essa veia centrolobular, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais ou menos como que seria essa dinâmica de organização. Então, ó, só para a gente pegar agora somente um lobo, tá? Então, ó, só um lobo. Então, percebam que eu tenho, ó, aquilo que seria a organização dos hepatócitos, né, de forma radial, como se fosse exatamente a formação de um cordão. E aí, ó, entre os cordões de hepatócitos, eu tenho a formação de labirintos, né? Que seriam labirintos de veias, né, de capilares sanguíneos que a gente fala anastomizados. Então, ó, percebam que entre os lobos eu tenho, ó, aquilo que seria um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta, que vão estar se juntando, se fundindo, formando um labirinto sanguíneo em direção à veia centrolobular. E aí, pessoal, o que nós observamos é que vai estar sempre intercalando esses vasos anastomizados e também aquilo que seria, né, alguns canalículos biliares, que ao invés dele convergir em direção ao centro lobular, ele vai estar convergindo na direção contrária. Ou seja, eu tenho um fluxo de sangue que vai em direção à veia e um fluxo da bile que vai ser o que vai ser contrário, né? Que vai estar caindo exatamente no ducto biliar, em direção exatamente à vesícula, né? Então aí a gente tem aquilo que seria a organização específica, né, daquilo que seria um lobo hepático. Então, ó, novamente, cordões de hepatócitos, né, formados de maneira radial. Então, entre esses cordões, entre essas placas celulares, né, vamos dizer assim, eu tenho exatamente o espaço sinusoide, que seria de veias e artérias anastomizadas, né, que vão permitir aí a troca, né, o processo de levar todos os componentes que foram obtidos durante o processo de absorção. Então, além deles, eu tenho um espaço onde eu vou ter os canalículos biliares, com fluxo contrário ao do sangue, em que vai estar sendo responsável por estar escoando a bile que foi sintetizada. Tá? Aí, pessoal, lembra aquela dinâmica, né? Um espaço, numa região periférica a esse lobo, eu tenho uma tríade portal, que vai ser exatamente, ó, a veia, um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e o ducto biliar, tá? Então, daqui partem as pequenas ramificações para que, de fato, possam estar formando toda a estrutura do lobo hepático. Ok? Então, ó, só para a gente observar, ó, percebam
né? Aqui dá para a gente ver, ó, aquilo que seria de fato toda a dinâmica de separação de um lobo. Então, cada unidade dessa corresponde a um lobo, né? Aí aqui eu tenho a tríade portal, onde eu tenho a veia, a artéria e o ducto biliar, né? Então aqui, ó, se a gente vê, né, aqui está no aumento menor, mas imaginar aquela organização radial, né, aquele cordão de hepatócitos, e aqui no centro eu tenho a veia central, né, que aí a gente tem a dinâmica de organização histológica relacionada aí ao fígado, né, aos lobos hepáticos, ok? Mais uma fotinha agora mais próxima, vamos lá, ó. Aquilo que seria, ó, forma poligonal, dá para a gente perceber aqui seria um lobo hepático, né? Aí aqui eu tenho a veia central, né? E aí, ó, percebam aqueles cordões, né, organizados de forma radial dos hepatócitos. E esses espaços em branco que estão entre os cordões são os sinusoides, né? Então, aqui onde está anastomizando artéria hepática e veia porta, né? Que aí vão estar formando exatamente essa estrutura. E aqui a tríade, né? Tríade. Então, eu tenho os vasos sanguíneos, no caso aqui, a veia, a artéria e aqui o ducto biliar, tá? Então, aí o ducto biliar, a gente vai perceber células cuboides. No caso das artérias, eu tenho células pavimentosas com músculo liso. E na veia, por mais que eu tenha também músculo liso, eu só consigo perceber exatamente a camada de células pavimentosas. Então, só para a gente observar a organização histológica de um lóbulo hepático. Ok? Aí, pessoal, além dos hepatócitos, depois a gente vai voltar a falar deles, né? Mas a gente observa que existem outras estruturas que vão estar relacionadas a esses lóbulos, como, por exemplo, as células de Klampfer. As células de Klampfer, vamos imaginar que elas vão estar localizadas próximos a esses espaços sinusoides, né? Então, ele acaba estando relacionado a uma espécie de um revestimento endotelial. Então, se eu tenho sinusoide, é como se ela tivesse meio que periférica a esse sinusoide. E ela vai ser uma célula responsável pela fagocitose de substâncias estranhas. Então, vamos imaginar que qualquer substância que esteja chegando por esses sinusoides, né, a partir, por exemplo, da veia porta, né, ou principalmente da veia porta, né, então ele vai ser capaz de identificar. Tá? Então, ele vai estar relacionado, por exemplo, a fagocitar essa substância estranha. Não somente defesa, mas nós observamos aí situações em que elas vão também estar participando, como, por exemplo, a questão da metabolização de hemácias, a digestão de hemoglobinas, liberação de substâncias inflamatórias, né? E aí que a gente observa, né, que vão ser as funções relacionadas a ela. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, ó, aqui eu tenho, ó, o cordão, tá? De células hepatócitos, né, radiados. Aí percebam que eu tenho aqui exatamente o sinusoide, né, onde eu vou ter vai ser a veia e a artéria anastomizada. E aí, ó, grudada no endotélio dessas veias anastomizadas, né, desses capilares anastomizados, eu tenho exatamente a célula de Klampfer, como se fosse uma sentinela, né, uma célula aí que vai ser responsável por estar identificando esse corpo estranho. Ok? E aí, pessoal, além da célula de Klampfer, eu tenho um outro tipo celular que a gente fala que seria a célula de Ito. Essa célula de Ito, ela acaba sendo interessante porque ela vai ser capaz de armazenar, né, vamos imaginar, a vitamina A. Então, percebam que são células que apresentam grandes inclusões lipídicas que são ricas em vitaminas, em vitamina A. Tá? A localização dessa célula vai ser o seguinte, ó, percebam aqui, ó, eu tenho o cordão de hepatócito, aí aqui, ó, no meio, eu tenho o sinusoide, aí percebam a célula de Klampfer associada ao endotélio desse sinusoide, e entre o sinusoide e aqui que a gente fala os hepatócitos, vai ser onde eu tenho a presença dessas células de Ito. Então percebam, ó, essas células rosinhas aqui
vão estar relacionadas exatamente ao hepatócito. E aqui, ó, associado exatamente aqui eu tenho o endotélio, eu tenho aqui a célula do hito, né? Então, ó, é interessante que essa célula, captação, armazenamento, liberação de vitamina A gente observa que ela também vai ser importante para a manutenção da matriz extracelular, como, por exemplo, liberando a questão de proteoglicanos, né? E outras proteínas não estruturais. Nós observamos também que ela vai estar relacionada à liberação de fatores de crescimento que vão influenciar diretamente na estrutura, né, no diâmetro dos sinusoides. Ou seja, vamos imaginar que vão estar relacionados justamente ao aumento da permeabilidade desses sinusoides. Né? Então, por exemplo, na questão da liberação de prostaglandina, tombroxano, enfim, que vão estar relacionados justamente a esse tipo de regulação. Então, aí eu tenho as células do hito. E aí, pessoal, associado às células do hito, só para a gente voltar ó, rapidinho, eu tenho o espaço do Disse. Então, espaço do Disse vai ser o local entre o sinusoide e as células dos hepatócitos, né? Que aí eu tenho, de fato, esse espaço do Disse. Então, ó, percebam, ó, aqui eu tenho as células que vai ser do sinusoide. E aqui eu tenho o hepatócito. Então, ó, esse espaçozinho que vai estar relacionado justamente ao espaço do Disse. Aí, pessoal, o que, que acontece? Na microscopia óptica, a gente não consegue ver esse espaço do Disse. Então, ó, numa microscopia eletrônica, aí sim, sinusoide, hepatócito e aqui o espaço do Disse, tá? Esse espaço do Disse, vamos imaginar que vai ser um espaço onde eu tenho o extravasamento do plasma do sinusoide. Então, vai ser um ambiente onde vai estar acumulando as substâncias relacionadas aos vasos sanguíneos. Né? Então, é um espaço que permite a troca de material entre os sinusoides com os hepatócitos. Então, ali vai ter o acúmulo dessas substâncias para que possa estar entrando, né, exatamente nas células dos hepatócitos. Então, o que a gente percebe é que os hepatócitos eles não vão entrar em contato diretamente, né, com a circulação sanguínea. Então, eles entram em contato com o espaço do Disse, que vai ser esse espaço entre o hepatócito e os vasos sanguíneos. Então, um compartimento intermediário. Né? Então, ali a gente observa, além das células do hito, né, células que vão estar relacionadas à dinâmica, células estreladas, né, que a gente vai ver importante no fator de crescimento, e também a presença de fibras amielínicas, né, fibras nervosas amielínicas. Então, vão estar relacionados a esse processo. Aí percebam, pessoal, que interessante que eu tenho ó, as vilosidades, tá? As microvilosidades, né, relacionados exatamente aos hepatócitos que vão estar voltados para o espaço do Disse. Então, aumentando a superfície de contato e melhorando aquilo que seria todo o processo de absorção de substâncias. Ok? E aí, pessoal, importante que nós vamos observar a questão de um órgão, né, altamente vascularizado. Então, vale a pena a gente destacar um pouquinho daquilo que seria o suprimento sanguíneo do fígado. Primeira situação que vale a gente lembrar é que eu tenho um sistema venoso e um sistema arterial. Né? Quando eu falo do sistema nervoso, eu tenho a veia porta. Né? E quando eu falo do sistema arterial, a gente vai ter a artéria hepática. Então, nós observamos que, por exemplo, 80% né, do sangue que vai estar relacionado aí ao sangue circulando no fígado, ele vem da veia porta, que vai ser um sangue, então, que ele vai ter pouco oxigênio e muito nutriente, justamente oriundo aí lá do processo de absorção. E os demais 20% vão estar relacionados exatamente às artérias hepáticas, né? Que aí já vai ser um sangue que vai ser rico em oxigênio, né? Vamos dizer assim. Então aí eu tenho a formação desse suprimento sanguíneo. Então, ó, só para a gente ter inicialmente o sistema venoso. Então, ó, percebam aqui, eu tenho a veia porta,
que vai se ramificar, tá? Então, ó, se ramificou, aí formou exatamente aquela tríade portal, né? E a partir dessas vênulas portais, eu tenho aquilo que seria os pequenos capilares, né? Que vão em direção ao lobo. Então, vai distribuir as vênulas que vão estar desembocando nos capilares sinusoides. Aí nós observamos que essas vênulas portais elas vão estar convergindo em direção ao centro do lobo, onde eu tenho de fato aquilo que seria a veia centrolobular, tá? E da veia centrolobular eu vou ter uma intercomunicação transversal entre elas com a veia sublobular, tá? Então essas veias sublobulares, elas vão convergindo, né, para poder estar formando as veias hepáticas e das veias hepáticas desembocando exatamente na veia cava inferior. Então, ó, eu tenho a veia portal que vai se ramificar em vênulas portais, se ramificando em direção aos sinusoides, que vão convergindo em direção à veia centrolobular. Essas veias centrolobulares, elas vão estar intercomunicadas, né, transversalmente pelas veias sublobulares, que vão convergindo, se fundindo, formando a veia hepática e da veia hepática caindo aí, né, desembocando na veia cava inferior. Então, esse é o sistema venoso, né, o sistema portal venoso que acaba sendo formado. Então, só para a gente ter uma ideia, né, aqui a veia central, o sinusóide, então imaginar que as vênulas portais formando os sinusóides, convergindo em direção à veia central, né? E aqui formando a tríade, né? Então a tríade, ó, o ducto biliar, o ramo, né, que seria a artéria hepática, e aqui mostrando o ramo, né, da veia porta, né, que aí vai distribuir, vamos imaginar, né, as suas vênulas em direção aos sinusoides. Ok? Já com relação ao sistema arterial, né, esse vermelhinho aqui, o sistema arterial vai partir exatamente de um ramo da artéria hepática, né? Então, a artéria hepática, então formando as arteríolas hepáticas que vão estar entrando, né, em direção aos sinusoides, né? Então, e vão estar desembocando exatamente na veia centrolobular. Então é interessante, pessoal, que nos sinusoides hepáticos eu tenho uma mistura do sangue arterial com o sangue venoso, que aí acaba direcionando exatamente a essa veia centrolobular. Então, essa seria a dinâmica, né, relacionada aí ao suprimento sanguíneo do fígado. Ok? Então, só para poder ilustrar, então, ó, artéria hepática, né, o ramo da veia porta, então formando os sinusoides em direção à veia centrolobular. Né? Então, aqui ó, a veia porta, né, que vai estar vindo. Então, imaginar toda aquela dinâmica, aí eu vejo a veia central para poder estar formando ali a veia hepática, né? E aqui atrás, ó, mostrando a veia cava inferior, né? E aqui a vermelhinha, a artéria hepática. Então, também os ramos estão dando toda aquela dinâmica do suprimento sanguíneo com relação ao fígado. Ok? Pessoal, agora falando do dono da festa, né? Dos hepatócitos. Então, como a gente viu, a principal unidade formadora do parênquima do fígado vai ser exatamente os hepatócitos. Né? Então, são células que a gente observa que ela vai ter uma dinâmica, né, de uma secreção exócrina e uma secreção endócrina. Né? Quando eu falo de secreção endócrina, vai ser justamente por conta da liberação das proteínas plasmáticas. Porque quando a gente fala em endócrino, é liberar substâncias na corrente sanguínea. Né? Então, aí a gente observa essa função relacionada justamente aos hepatócitos. E quando a gente fala de função exócrina, né, secreção exócrina, aí a gente acaba direcionando exatamente para aquilo que seria a bile. Né? A gente observa aí, né, que vai ser o principal componente, então representa aí 60% de todo o parênquima,
né? Só que 60% de todo o parênquima, por ser células relativamente grandes, eles vão aí representar 75% do peso, né, final. Então a gente observa, né, de fato, esse tipo de situação. São células unicelulares, com apenas um núcleo, né, mas existe a possibilidade de algumas células estarem também com a presença de dois núcleos. Então, essa seria uma característica peculiar, né, relacionada aos hepatócitos. Outra situação importante, como são células, que como eu falei, né, mal palpa toda a obra, então, que estão relacionadas à síntese de várias substâncias, então nós observamos aí que o fato dela sintetizar principalmente substâncias com características proteicas, né, então ela vai ter uma grande quantidade de ribossomo, uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, né, uma grande quantidade de complexo de Golgi, porque eu tenho um empacotamento e direcionamento dessas proteínas. E para fazer tudo isso, síntese, tem que ter uma grande quantidade de mitocôndria, né? Para que possa suprir toda essa necessidade energética para poder realizar essas funções relacionadas a ela, né? Então aí, ó, novamente, pessoal, toda a dinâmica dos cordões, tá? Dos hepatócitos. Aí percebam esse espaço em branco, essa foto tá legal porque esses pontinhos vermelhos são hemácias. Estão representando os sinusoides. Então, ó, todo o lobo hepático, que vai ser aquela unidade principal do fígado, a veia central e aí os cordões dos hepatócitos convergindo em direção a essa veia central. E esses espaços em branco são os sinusoides hepáticos. Ok? Pessoal, só para poder ilustrar, né, já que a gente falou tanto dessas funções dos hepatócitos, um pouquinho daquilo que seria o que ele vai ser capaz de fazer. Como eu falei com vocês, então, dinâmica de um processo exócrino, um processo endócrino. Então, ele vai ser responsável pela absorção e processamento de grande quantidade dos nutrientes que são absorvidos a partir do processo da digestão. Então, por exemplo, os quilomicrons que vão estar ali no espaço do dícer, para que possa estar transformando em ácido graxo e glicerol. Então, ele vai ser responsável por manter toda a dinâmica da taxa de glicose no sangue. Aí a gente viu isso lá em molécula, né? Imaginar justamente a partir da glicogenólise, né? Então, fazendo essa regulação. A gente tem, por exemplo, a dinâmica de síntese, né, de proteínas sanguíneas, como no caso a albumina, protomina, fibrinogênio, lipoproteínas, como no caso do VLDL e do HDL, né? A questão de estar transformando substâncias oriundas da degradação do sangue, né, das hemácias, e estão formando, por exemplo, a bilirrubina, né, que vai aí pelos canalículos biliares, e também a dinâmica da gliconeogênese, que é o que a gente vai ver na quarta-feira, né? Então, naquilo que seria você transformar, por exemplo, aminoácidos, né, numa situação aí em glicose, então para poder você ter uma fonte de energia. Então, só para a gente ter uma ideia de algumas funções relacionadas ao hepatócito, ok? E pessoal, uma das funções exócrinas, né, que vai estar relacionada à bile, vai ser justamente a formação da bile, né? Uma das funções exócrinas dos hepatócitos seria exatamente a formação da bile. E essa bile vai estar sendo armazenada lá na vesícula biliar e da vesícula biliar liberada aí no duodeno para toda a dinâmica de emulsificação das gorduras. Então é interessante que para o escoamento dessa bile, a gente acaba tendo duas estruturas importantes. Primeiro seriam os canalículos biliares e depois os ductos biliares. Então, ó, os canalículos biliares, eles não vão ser estruturas como, por exemplo, vasos sanguíneos. Eles vão ser espaços entre os hepatócitos. Então, espaços entre os hepatócitos. Então, por exemplo, a parede do canalículo é a membrana plasmática de um hepatócito e a membrana plasmática do outro hepatócito, né? Então, dois hepatócitos e eu tenho espaço entre eles formando o canalículo biliar. Então, ali é onde vai estar sendo
liberado, né, a bile sintetizada pelos hepatócitos. Aí, pessoal, esses canalículos, eles vão convergindo, né, em direção exatamente ao ducto biliar, né? Como nós vimos lá na organização dos hepatócitos, então eu tenho aquele ducto biliar, né, que vai estar lá naquela tríade portal, né? Então esse ducto biliar é onde de fato eu tenho aquilo que seria escoar, né, toda a bile sintetizada em direção à vesícula biliar. Aí, pessoal, a parede, aí no caso do ducto biliar, eu já tenho uma parede de revestimento, tá? E essa característica da parede do ducto biliar vai ser importantíssimo para a gente diferenciar de uma artéria e de uma veia. Por quê? A parede do ducto biliar, ele vai ser formado por células cuboides ou colunares pequenas, tá? Enquanto que das artérias e das veias são células pavimentosas, né? Aquele epitélio pavimentoso, achatado. No caso dos ductos biliares, colunares ou, né, ou cuboides, né? Que seriam exatamente, né, uma certa transição aí desses dois tipos de epitélio simples que vão estar relacionados à formação desse ducto biliar. E do ducto biliar, né, só para a gente observar, então associado à tríade, né, a área, né, tríade portal, né, não dá para a gente ver especificamente, mas nas lâminas anteriores a gente conseguiu perceber essa diferença. Então daqui vai em direção exatamente à vesícula biliar. Antes da gente falar da vesícula, só para poder estar comentando um pouquinho a respeito da regeneração hepática. Nós observamos, pessoal, que devido a essa grande atividade metabólica que os hepatócitos eles acabam desenvolvendo, ele acaba tendo uma sobrevida por volta aí de 150 dias. Né? Então, isso muito por conta do efeito oxidativo das substâncias que vão estar relacionadas ali. Né? Principalmente aí das drogas, né? Seja o álcool ou uma droga ilícita, enfim, né? Que vão estar fazendo justamente essa situação. Só, pessoal, que eu tenho células com capacidade de mitose. Então, esses hepatócitos, eles acabam se proliferando e você tem uma regeneração. Né? Você tem, por exemplo, a substituição dessas células gastas, essas células mortas, por células novas. Né? Então, fazendo mitose, os hepatócitos sofrendo mitose. Então, você consegue manter aquilo que seria a arquitetura normal. É importante que esse processo ele não vai acontecer de maneira aleatória, né? Então, eu tenho fatores de crescimento, né? Então, toda aquela dinâmica para poder dar o pontapé inicial lá na mitose, né? Então, fatores de crescimento como transformante alfa, transformante beta, fatores de crescimento epitelial, né? Interleucina, que vão ser responsáveis por estar induzindo a mitose desses hepatócitos. Né? Então, eu tenho células estreladas que vão estar ali, né, que vão ser as células do hito, né, localizadas no espaço do Disse, que vão estar liberando esses fatores de crescimento para induzir esse processo de proliferação. Né? Então, vai causar essa regeneração. Então, vamos imaginar que toda essa capacidade de você regenerar um fígado vai estar muito por conta de você manter uma estrutura básica, né? Então, de você ter uma estrutura remanescente. Então, hepatócitos que conseguem estar fazendo esse processo. Só que tem um porém, pessoal. A partir do momento em que essa lesão no fígado, ele acaba, de certa forma, comprometendo toda a dinâmica, né, da veia porta, né, toda a dinâmica relacionada ao suprimento sanguíneo, e que você tem um comprometimento de grande quantidade desses glóbulos hepáticos, aí essa regeneração já não vai ser possível. Então, a ação hepatotóxica, né, pode estar fazendo com que essa capacidade de regeneração diminua. Então, aí dando a questão da fibrose, né, que vai, por exemplo, a dinâmica daquilo que seria um tecido fibroso, uma cicatrizante, né, formando, por exemplo, uma cirrose, enfim. Então, isso depende muito da magnitude da lesão e o tempo que esse agente etiológico, que esse agente causador da lesão, está atuando no fígado, para que, de fato, possa estar promovendo toda aquela dinâmica da regeneração. Tá? Então, é um órgão com alta capacidade de
regenerar, ok? Então, agora falando da vesícula biliar, né? Vesícula biliar, órgão oco, formato de pera, que consegue armazenar até 50 ml de bile. A função dele, nessa dinâmica de armazenamento, é justamente reabsorção de água. Então, concentrando a bile, né? Por isso que ela acaba ficando com aquela coloração esverdeada, né? Então, ela vai ter um transporte, né? Um mecanismo ativo de transporte justamente para o duodeno. E aí, toda essa dinâmica de liberação da bile vai estar relacionada pela ação da colecistoquinina, que a gente viu, né, na semana passada, né, que vai ser liberada, aí, por exemplo, por células do intestino, né, e que vão estimular aquilo que seria a contração da musculatura lisa da vesícula biliar. E aí, liberando, de fato, essa bile aí no duodeno para ajudar no processo de emulsificação, tá? Em termos histológicos, nós observamos uma camada mucosa, uma camada muscular e uma camada serosa. Diferente, pessoal, do aparelho digestório, nós não vamos observar uma submucosa e uma muscular da mucosa, tá? Então eu vou ter, por exemplo, uma camada, igual a gente está vendo aqui, ó, uma camada mucosa, que vai ser um epitélio simples, né, em forma cilíndrica, e ele vai ter a sua lâmina própria. Então, logo abaixo da lâmina própria, aí nós vamos ter a camada muscular, né? Então, essa muscular liso, né, que vai estar relacionado justamente a esse ambiente. E abaixo dessa camada muscular, eu tenho a camada serosa, que é quase que impossível da gente observar, né? Justamente porque ela acaba sendo, né, relativamente fina. Então, está relacionado justamente a essa estrutura. Importante, pessoal, a camada da mucosa, ela vai apresentar vilosidade, né? Tanto que a gente vê como se fosse pregas, né, formado exatamente dentro da vesícula biliar. E com relação aos ductos, né, que vão estar relacionados ao escoamento, então lembra que a característica dele vai ser a mesma dos hepatócitos, são as células cuboides, né? Cuboides, colunares, que vão estar relacionadas a essa situação. Então, ó, inicialmente eu tenho os ductos hepáticos direito e esquerdo, que vão estar escoando a bile, né? Aí vai ter a formação de um ducto hepático comum, né? Então eles vão estar exatamente recebendo aí, né, do ducto cístico a bile, e aí sendo liberado exatamente por um ducto colédoco, né, ou ducto biliar comum lá no duodeno. Só lembrando, pessoal, que aqui a gente lembra, que a gente tem, né, a gente vai ver daqui a pouquinho a questão do pâncreas, né, que vai ter uma porção do pâncreas que vai ser formado um divertículo próximo à vesícula. Então, eles acabam meio que compartilhando o ducto, né? Então, tendo um ducto pancreático, um ducto colédoco, que acaba tendo, né, desembocando ao mesmo tempo ali na região do duodeno. Então, só para a gente ter uma dinâmica com relação à organização dessa estrutura. Certinho? E aí, pessoal, para a gente finalizar, né, essa dinâmica da aula de glândulas anexas, a gente vai falar um pouquinho do pâncreas. Então, inicialmente, né, antes da gente entrar em detalhes histológicos, né, a gente vai ver um pouquinho daquilo que seria o desenvolvimento. Então, como eu disse, o pâncreas ele vai ser formado por dois brotos. Um broto ventral e um broto dorsal. O broto ventral ele vai estar relacionado exatamente a um broto lá da vesícula, né, do ducto biliar. Então, onde eu tenho a formação do broto hepático da vesícula, eu tenho a formação do broto pancreático ventral, né? E eu tenho um broto pancreático dorsal, que aí vai estar relacionado exatamente a um divertículo formado a partir da região distal do intestino anterior, né? Então, aí eu tenho a formação dessas estruturas, né? Lá para o 35º dia, eu já tenho um pâncreas dorsal e um pâncreas ventral. E aí a gente vai perceber que durante o giro do duodeno, do estômago, a gente vai observar que esse broto pancreático dorsal, ele vai se deslocar junto com a bile, né? Lembra que a gente viu com a bile, com o ducto biliar, né?
logo abaixo do broto pancreático dorsal, né? Então, ó, inicialmente ele vai estar numa posição ventral, eu tenho o giro do duodeno, que vai trazer exatamente esse broto pancreático ventral para uma região logo abaixo do dorso, do broto pancreático dorsal. E aí, pessoal, mais tarde, durante o desenvolvimento, nós vamos observar que o parênquima desses dois, eles acabam meio que se fundindo, né? Então, formando um único pâncreas, né? Uma única estrutura pancreática, né? Então, eles acabam se fundindo, como a gente consegue ver aqui nessa terceira figura, ok? Então, ó, vamos imaginar ó, que durante esse giro, aí quando ele vai se posicionar, né, logo abaixo aí do ducto pancreático dorsal, aí esse broto ventral ele acaba formando, né, um processo uncinado, né, que vai ser exatamente a cabeça inferior do pâncreas, e é interessante que ele vai ser responsável por estar desenvolvendo aquele que seria o ducto principal, né, o ducto pancreático principal. Né? Então, ó, ele vai formar, né, aquilo que seria a cabeça, né, do inferior do pâncreas. Aí eu tenho aquilo que seria a fusão do ducto, né, pancreático ventral com o ducto pancreático dorsal para a formação do ducto pancreático principal. Então, ó, ele é formado pela porção distal do dorsal com todo o ducto pancreático ventral. E aí eu tenho um ducto pancreático acessório, né, que a gente fala que seria o ducto de Santorini, né, que ele vai estar sendo formado pela porção distal, né, que seria exatamente do ducto pancreático dorsal. Então aí eu tenho duas situações. E é interessante que esse ducto principal é o mesmo por onde vai estar vindo o ducto biliar, né? Então, por isso que a gente acaba observando a formação daquilo que seria a papila maior. Né? Então, vai ser o local onde eu tenho, né, tanto o ducto biliar quanto o ducto pancreático principal. E aí, aquela papila menor vai ser relacionado ao ducto acessório. E aí eu tenho essa intercomunicação, né, do pâncreas com a região do duodeno. Ok? Então, pessoal, importante que já no terceiro mês eu tenho a formação, então, das ilhotas pancreáticas, né? Então, que vão estar se desenvolvendo a partir do crescimento exatamente do parênquima pancreático. Nós vamos observar que vai ser uma glândula mista, ela vai ter uma porção endócrina e uma porção exócrina. Então, essas ilhotas pancreáticas vão ser responsáveis pela síntese da insulina, somatostatina e do glucagon, né? Enquanto que os ácidos pancreáticos, que vão ser essas partes exócrinas, né? Elas vão estar relacionadas aí à síntese, por exemplo, das enzimas pancreáticas, né? Que a gente fala que são as enzimas imogênicas, né? Que ainda não estão ativadas, que aí vão ser liberadas exatamente por essa porção exócrina, ok? Então, ó, já falando da estrutura histológica do pâncreas, como eu disse para vocês, é uma glândula mista, produz enzimas digestivas e também vão estar relacionadas à síntese de hormônios. Importante, pessoal, que as enzimas elas vão ser armazenadas, né, nas células imogênicas, né, que seriam os ácidos pancreáticos, e aí a gente observa exatamente ó, grânulos imogêneos, que vão estar relacionados exatamente às enzimas, né, que vão ser liberadas aí no processo digestório, né? Já os hormônios, não está mostrando nessa foto aqui, então vai ser exatamente sintetizada pela porção endócrina, que seriam as ilhotas pancreáticas. Importante, pessoal, toda a parte, né, relacionada aos os ácidos pancreáticos, ele vai ser revestido por uma camada de tecido conjuntivo que a gente está observando, né, que vai ser exatamente essa estrutura. E, ao mesmo tempo, ele faz entradas que acabam formando, por exemplo, pequenos septos, pequenas trabéculas. Então, vai dividir, né, o pâncreas em pequenos lobos. E aí a gente acaba observando, né, que, de maneira geral,
eu acabo tendo uma divisão de porções exócrinas e porções endócrinas, né? E aí, assim como nós observamos no fígado, ele também vai ter uma dinâmica, né, de um processo relacionado à rede capilar relativamente grande, principalmente por conta da liberação aí da questão da insulina, do glucagon, da somatostatina, né, que vão estar relacionados a essa porção endócrina, tá? Então, ó, só para a gente observar, ó, toda a dinâmica do conjuntivo, aí, ó, percebam que ele vai formando septos, que vai dividindo as porções exócrinas, e aí, ó, acaba formando, né, estruturando toda a ilhota, né, pancreática, que seriam as células de Langerhans, né, as ilhotas de Langerhans. Então, essa porção mais clara, ela é correspondente exatamente à porção endócrina. E essa porção aqui, relativamente mais escura, são os ácidos compostos, né, que vão estar relacionados exatamente à porção exócrina. Então, a gente observa que seriam enovelados, né, de células serosas que vão estar formando aquilo que seria a porção exócrina, tá? Então, ó, só para a gente observar a porção exócrina, então percebam os grânulos de secreção, aqueles grânulos de zimogênio, que vão estar relacionados exatamente às enzimas, né? Aí só para lembrar, pessoal, essas enzimas, elas são proenzimas, né? Que vão ser liberadas e ativadas lá no duodeno durante o processo de digestão, tá? Então, nós observamos, pessoal, que durante o processo de jejum, a concentração desses grânulos acabam sendo muito maior. E durante a alimentação, vamos imaginar que esses grânulos acabam diminuindo de tamanho, né? Então, justamente por conta da atividade. Então, sintetizei e armazenei. Não está tendo alimentação, não está tendo digestão, então vamos imaginar que eu tenho, né, esses grânulos hemogêneos mais acentuados. Então, durante a alimentação, a tendência é que você diminua a quantidade devido à liberação que vai estar acontecendo. Aí, só lembrando, tem as proteases, as lipases, as fosfolipases, as nucleases, então todas aquelas enzimas que formam o suco pancreático, né? Que aí vai estar relacionado justamente à dinâmica da digestão. Ok? Pessoal, não vamos falar da porção endócrina hoje, né? Porque nós vamos ter um momento para falar do sistema endócrino de maneira específica. Então, a gente vai voltar no pâncreas para poder estar falando especificamente a respeito das atividades relacionadas a essa porção endócrina do pâncreas. Certinho? Beleza? Então, até daqui a pouco, pessoal.